Só daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tipo o quê? No meio da... Vai ser no início. Então, você quer que eu fique aqui para... Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma noite aqui no Caridade. E eu prometo que hoje eu não vou me mexer. Porque eu movimento muito. Mas eu vou me concentrar e vocês me cobram, por favor, se eu começar a me mexer muito. Tá bom? Agradecendo a vocês pelo convite. E é realmente um prazer muito grande. A gente acorda de manhã com a sensação de que vai encontrar gente legal, gente feliz, gente gostosa, gente bacana, gente do bem, né? E eu sou uma pessoa muito alegre. Então, quando eu cheguei aqui, ela falou: você está bem? Você parece que está bem mesmo. E realmente, não tem problema nenhum. E para iniciar, eu vou contar duas historinhas de criança. Talvez algumas já tenha contado, mas para a gente entender um pouco o início desse evangelho. Criança, vocês sabem, né? Criança é pureza. Então, na escola, uma professora estava substituindo e ela veio, ela recém-formada, ela veio com um gás todo para ensinar e tal. E eram crianças pequenas, eram crianças até 4, 5 anos. E ela resolveu ensinar matemática para essas crianças. Quem é professora que sabe que é complicado, né? Mas ela, persistente, ela chegou e falou: Joana, eu tenho nessa mão 5 laranjas. E nessa mão eu tenho 4 laranjas. O que eu tenho? Mão grande. Claro, você segura 5 laranjas aqui, 4 aqui, é mão grande. Mas ela não se deixou, não deu vencida. Conhecia a Marianinha tinha 3, 4 anos, adorava maçã, ela arriscou mais um. Marianinha, olha, você tem 2 maçãs, Marianinha, eu te dou mais 2 maçãs, você fica contente? Contente, claro, ela adora maçã, tinha 2, ganhou mais 2. Por que eu brinco com essas histórias? Isso pode ter acontecido, porque a criança é pura. E Jesus disse uma vez: vinde a mim todos aqueles que se assemelham a uma criancinha, porque é a pureza. Paulo, mas como? Você com 76 anos, como é que você pode ser puro como uma criança? Veja, a questão da pureza está no pensamento, está nas ações. O fato de você ser um adulto e você controlar certos instintos é pureza. O fato de você se doar para uma causa, o fato de você se doar e estender a mão para uma pessoa é pureza. Quer dizer, a pureza que Jesus fala é essa, de sentimento. A gente viu aí ontem, né? Nem falo das guerras lá fora, aqui no Brasil, no jogo de futebol, as pessoas tinham que estar lá felizes, torcendo, estava do seu lado, normal. Virou pancadaria, parou por 30 minutos. Quer dizer, o que é isso? Falta de amor. Porque uma coisa é certa: se uma pessoa vem e agride, Jesus tem uma receita, oferece a outra face. Ah, Paulo, mas é difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível. E o Evangelho de hoje fala Cristo Consolador, é o capítulo 6. E nós vamos falar do jugo leve e vamos falar também do Consolador prometido. O jugo leve está no Evangelho assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, itens 28, 19 e 30. Então, o que é jugo? A gente, às vezes, quando faz uma aula na doutrina espírita, ou quando é um evangelho, a gente usa certas palavras que cabe ao palestrante explicar o que é.
Porque julgo, muita gente não julga. O que é? É verbo julgar? Não. Julgo, eu até fiz um desenho aqui. Julgo era como se fosse uma canga. Julgo era uma madeira que um boi era amarrado aqui e o outro aqui. Para que quando fosse feito o trabalho com o arado, os bois não se soltassem, eles saíam juntos, porque como ele estava preso pelo pescoço, um puxava o outro. Então, por que Jesus usou essa alegoria, digamos? Porque ele diz assim, que o jugo dele é leve, ou seja, as coisas que Jesus pede, as coisas que Jesus orienta-nos, não é nada pesado, né? A gente pode dizer assim, o jugo são responsabilidades. O que são responsabilidades? Aquilo que eu tenho que assumir, por exemplo, para eu mudar de vida, ser uma outra pessoa, que é a reforma íntima, né? Então, a reforma íntima é difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, não precisaria fazer a reforma, mas você tem que se doar, sair de você. Quando você reforma uma casa, você pinta e reforma a janela, porta, piso, parede, teto, você reforma tudo. E nós, igualmente, devemos reformar tudo. Quem é invejoso? Tem que trabalhar em velho. Quem é maledicente? Né? A língua não tem osso. Não tem osso. Então, por isso, a maledicência tem que ser corrigida. O orgulho, a vaidade, o egoísmo. O mundo está nessa situação caótica pelo egoísmo. Nós vivemos há um ano e meio, 2 anos atrás, a tal da pandemia, a tal da Covid, e o egoísmo do ser humano ficou exacerbado. Por quê? Os países que tinham condições de fazer uma vacina, de criaram tempo recorde, parabéns. Falavam em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, fizeram em 1 ano, ótimo. Mas por que não dedicaram um pouco dessa vacina para os países mais pobres, para a África, até países da Ásia? Então, não. Primeiro o eu do egoísmo. Ah, Paulo, mas o governo, ele não quer saber, não é. O governo são pessoas. O governo não é uma parede, uma porta, não. O governo são pessoas. O governo somos nós. E quando a gente fala que nós temos um governo corrupto, os países têm governo corrupto, é porque nós somos corruptos. Essa que é a pura verdade. Nós que chegamos numa fila de supermercado e queremos dar um jeitinho de passar à frente dos outros. Né? Então, quando eu digo nós, é o cidadão, é a pessoa, é o ser humano. Ah, Paulo, então não tem jeito? Não, espera aí. Tem a lei do progresso. Nós estamos progredindo. Nós já somos melhor do que fomos. Eu já dei esse exemplo aqui. Dá um pontapé no cachorro hoje. Você vai receber paulada de mulher, de idoso, de quem estiver do teu lado. Volta 50 anos, a pessoa ia dar risada. Eu cheguei a ver, comecei a trabalhar com você, cheguei a ver pessoas rindo, atropelei o cachorro, ele saiu todo torto, achavam mó barato uma molecada. Mas hoje não. Hoje o animal está sendo mais respeitado. E é claro, se o homem respeita mais o animal, ele vai respeitar também mais o ser humano. Ah, Paulo, mas olha a guerra, estão matando crianças. São 8 bilhões. Nós não estamos todos no mesmo nível. E se tivéssemos todos no mesmo nível, nesse nível mais alto, né, nós já não seríamos mais expiação própria, já teríamos passado por regeneração, já estaríamos quase muito felizes. E é para isso, e é para aí que nós caminhamos, nós vamos chegar lá. Então, essa questão do jugo é trabalhar junto com Jesus na mudança do planeta. Não é a mudança só nossa,
É a mudança do planeta. Não é a mudança só da minha rua, do meu bairro, do meu estado, do meu país. É a mudança do planeta. Porque enquanto o último homem da Terra não for feliz, nós não seremos felizes. Porque não dá. O Brasil amanhã, olha, renda per capita subiu, é o país mais rico do mundo. Por algum milagre, aí ok. Mas quando você olha outros países, que as crianças são desnutridas, que o pessoal não tem escola, que não tem segurança, você não vai estar feliz. Aqueles conscientes não vão estar felizes. Então, a gente tem que trabalhar pela evolução do planeta. E como é que a gente faz isso? Com todo mundo que está do seu lado. Começa com os parentes, vai para os vizinhos, o grupo que você trabalha, o grupo que você estuda, o grupo que você convive. Então, também o jugo tem a ver com submeter-se à vontade de Deus, seguir e aceitar as leis divinas. Olha que coisa maravilhosa. As leis divinas, elas estão no livro dos Espíritos, o livro 3, e elas, eu vou falar rapidamente, lei do progresso, da igualdade, da liberdade, da adoração, da sociedade, do trabalho, da reprodução, do amor, da conservação e da distribuição. Quando a gente estuda a doutrina espírita, eu normalmente, quando eu dou essa aula, eu falo para o pessoal escrever a palavra pilastra. Se você escrever pilastra CD, dá todas as leis. O P é de progresso, o I é de igualdade, o L é de liberdade, adoração e assim vai. Paulo, mas faltou o CD. O que é CD? Cristo, Deus. Então, olha que coisa simples. Você escreve a palavra pilastra e começa a lembrar das leis. E essas leis, elas não estão escritas. Essas leis não tem em livros, não tem ninguém divulgando-as. Essas leis estão dentro da nossa mente. A lei do progresso é uma lei que está dentro de nós. Voltam 100 anos, como é que era a humanidade? Vamos projetar 100 anos. Vai melhorar o mundo, não tenho dúvida. Mas Paulo, está vendo guerra, estão matando. Não tem. Esses que estão fazendo isso vão pagar, não tenho dúvida nenhuma. Então, as leis são silenciosas. Nós estamos num país que tem muita lei, tem uma Constituição, tem muita lei. Eu pergunto em sã consciência, será que nós brasileiros, os 200 e tantos milhões, será que todos obedecem rigidamente essas leis? Claro que não. O Olívia está sorrindo. Não obedece. Não obedece. Estão aí os advogados para ver os caminhos, para ver o quanto. Não, nada contra os advogados, estão fazendo o trabalho deles, mas tudo tem um jeitinho de enganar, de passar do lado. Mas aqueles que querem conhecer mais das leis, no livro dos Espíritos, o livro 3, o livro dos Espíritos é composto de 4 livros, o terceiro livro fala das leis divinas. É maravilhoso. Quando você tiver dúvida das coisas, por que está assim, por que tem gente matando, tem guerra, leia a lei do progresso. Leia a lei da evolução. Vocês vão ver. Muito bem. Um exemplo de jugo que não é esse que Jesus falou, é aqueles que são jugos impostos pelos homens, né? Mas que são contrários a esse ensinamento do Mestre Jesus. Por exemplo, em alguns países lá do Oriente, eles seguem o islamismo. O islamismo, o que pede para as mulheres? Tem que usar roupa fechada, burca, não pode isso, não pode aquilo, não pode aparecer com o corpo. Isso é um jugo. Isso é um peso para as mulheres. É tirar o livre-arbítrio das mulheres. Vocês percebem? Que é o segundo? A escravatura.
Ah, Paulo, mas não tem escravatura. Opa, cuidado. Tem outros tipos de gente escravizando gente. Ainda. Não como era até o final do século XIX. Né? Então, é uma forma. O homem comprava um escravo, ele era dono do escravo. Imagina, dono do escravo. E aí, ele fazia o que ele bem entendia. Se o escravo não obedecesse, chibatava. E mas eu sou bom, eu te dou comida, eu sou bom, eu te deixo você no domingo fazer a zomba lá, tocar os seus instrumentos. E vamos dizer assim, essa era a benesse que os donos dos escravos davam. Então, a revolução veio, houve uma revolta, estamos caminhando, ainda não chegamos no ponto ideal da igualdade. Basta abrir os jornais e ver quantos casos de racismo, quantos casos de falta de oportunidade para um jovem. Que coisa pior para um jovem olhar para cima e não ver nada, não ver uma condição dele estudar, não ver uma condição dele se alimentar melhor. É duro demais. Mas, entendo, isso faz parte da evolução. Nós estamos caminhando para evoluirmos cada vez mais, mas não podemos fechar os olhos. Agora mesmo começou uma campanha do Vini Júnior, esse brasileiro, que está sempre sendo vítima de racismo, dizendo: olha, não esconde não fala que está tudo bem, não, alguma coisa do tipo. E é uma coisa mundial, e é um brasileiro que está liderando, e é um brasileiro que está sofrendo na pele o problema, né? Então nós temos que dar valor a isso. Temos que nos orgulhar porque é um brasileiro? Não, temos que estar tristes porque a humanidade ainda precisa disso, ainda precisa de uma campanha para poder falar o óbvio. Então, o fardo que Jesus nos coloca não é pesado. Esses que eu coloquei são pesados, né? Esse que o Senhor é dono do escravo e, portanto, ele tem que se submeter ao sua vontade. E ele se fala com o escravo. Se fosse uma escrava e ele achasse que ela tinha que dormir com ele, e acabou. Não tem esse negócio. Acabou? Em parte acabou. Eu acho que nós já caminhamos muito, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, principalmente no Brasil. O Cristo Consolador. Eu vou ler um trechinho do Cristo Consolador para nós nos colocarmos ao par do tempo. É o Consolador prometido: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está em João capítulo 14, itens 15, 16, 17 e 26. Então, quando Jesus coloca essa questão do Consolador, a doutrina espírita é considerada vamos dizer assim, o Consolador, a Consoladora. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que é para ser estudada em primeiro lugar. E ela
nos coloca, nos dá um ensejo para termos todas as respostas que nós queremos na condição de saber o que é a vida. Por que eu sofro? Por que é assim? Por que o outro é assado? Por que meu filho me rejeita? Por que minha mulher é assim? Meu marido é assado? Enfim, a sociedade que eu vivo, por que eu nasci nessa favela? Por que eu nasci nesse berço esplêndido? E aí a doutrina nos traz a questão das responsabilidades. Então, se eu nasci numa situação de dificuldade, provavelmente eu sou um agente, digamos, de mudar aquela situação. Se eu nasci num berço esplêndido, com todas as condições de estudo, de riqueza, de dinheiro, muito provavelmente eu estou sendo testado na questão do egoísmo. Como que eu acho com relação a isso? Devo pegar todos os meus bens e doar para os pobres, como fez Francisco de Assis? Não é isso que a doutrina pede, não. Orienta. A doutrina orienta para você dar do que você tem aquilo que não vai lhe fazer mal. E olha, eu conheço pessoas que têm um closet, um lugar que tem lá roupa, sabe? Vou falar baixinho, porque 120 pares de calçado. 120 pares de calçado. Uma centopeia não usaria todos, porque a centopeia usa sempre. Aí eu pergunto, essa pessoa usa todos os pares de calçado? Uma vez no centro nós fizemos um cálculo. Se a pessoa usasse um par, digamos, a cada hora ou a cada meio-dia, né? Então ele acorda de manhã, porque ele está dormindo, pode até ir dormindo com calçado. Aí ele usa um par, aí chega depois do almoço, ele usa outro e vai. Olha, dá uma conta enorme. Aí eu pergunto, para que ter 120 pares de calçado? Será que essa pessoa precisa disso? Não precisa. Então, não dá para ela dar uma parte disso? O Olívio ficaria feliz, vem para o bazar. Vem para o bazar. Mas é isso, nós somos muito egoístas. Um amigo meu, lá da outra casa, uma vez ele se encheu de valor e falou para a filha: você tem que doar um pouco dos seus brinquedos. Que isso, deu uma aula para ela. Falou: tá bom, papai, vamos lá. Aí separou uma coisa, separou outra, e era uma bonequinha que ela não queria, uma outra coisinha, normal, né? Bom, mas separou lá uma sacolinha. Aí ela estava no chão, assim, ela virou assim: papai, e você, o que você vai doar? Ele falou. Ele não tinha pensado nisso. Claro que ele doou, mas olha o que a criança cobrou: reciprocidade, isonomia, né, essa palavra? Se você está querendo, né, quase, não vou dizer exigindo, mas está me doutrinando para que eu dê parte dos meus brinquedos, das minhas roupinhas, e você? Aí ele na hora parou. Aí ele conversou com a esposa, riu, naturalmente, não, papai, não vai separar a sacola. Agora nós vamos juntos, como nós fomos no centro domingo, nós vamos juntos levar a sacolinha e você entrega lá para a fulana. Ela ficou toda contente. Quer dizer, mas é isso. Nós, normalmente, nós não queremos dar, a gente não quer se desfazer de nada. Que é de dois amigos que trabalhavam na construção civil. E aí, João, se você tiver duas camisas bacanas, você dá uma para mim? Claro. Se você tiver 2 pares de tênis, você dá? Claro. Se tiver um carro, 2 carros, você dá para mim? Dá. 3 carros, dá. Aí, se você tiver 3 calças daquela de marca e tal, você dá uma para mim? Ele falou: não. Falei: mas você me deu o carro, deu isso, porque a calça não, porque as calças eu tenho. Percebe? Então, enquanto ele não tinha, se você tiver 2 carros, você me dá um, dá. Mas quando ele perguntou das calças, se você tiver 3 calças, você me dá uma? Não, porque essa você tem. Então, o egoísmo está aí. É claro que é uma historinha, mas nós somos assim. Se a gente fizer uma reflexão, provavelmente a gente vai chegar à conclusão de que nós temos muita coisa em casa, nossa pessoal da casa, que não precisamos.
Aliás, lembrando Diógenes falava assim, quando eu vou no mercado, eu acho muita graça, eu venho para casa rindo. Por quê? Porque eu vejo quanta coisa que eu não preciso no mercado. Então, qual é a lição que você tira disso? O rico não é o que mais tem, o rico é o que menos precisa, o que menos necessita. Porque se eu tiver 2 carros, eu quero ter um terceiro, porque o meu vizinho tem 3. Se eu tiver 2 televisores, não sei o que, eu quero ter uma que o outro tem. Se tiver tudo, eu quero ter. E não tem sossego. Aí eu tenho um barco pequeno, eu quero um barco maior, aí eu tenho uma casa, eu quero uma casa no campo, na praia, depois eu quero ter... Enfim, o ser humano não tem limite. E aqui ninguém está dizendo que o casal, que a família não deva ter patrimônio. Não, absolutamente não. Quem dera toda a família pudesse ter um patrimônio, não necessitar dos outros. Mas tem muita gente que tem muito mais do que precisa. É para fazer uma reflexão e ver o que você tem, o que você pode doar. O Gandhi, Mahatma Gandhi, falava assim: se você tem na sua casa alguma coisa que você não usa, você é um ladrão. O Gandhi nos chamou de ladrão? Sim. O que era esse ladrão? Você está roubando a possibilidade de uma pessoa usufruir daquilo. A questão do bazar, eu digo sempre, o Olívio está aqui, mas o bazar é isso. Quer dizer, se você puder dispor alguma coisa para o bazar, aquilo vai para uma pessoa mais necessitada. O bazar nosso lá, muito tempo eu coordenei, vinham pessoas muito humildes, que compravam, as camisas eram baratinhas, camiseta, calça, comprava de 3 ou 4 para trabalhar, gente. Para trabalhar, para ter uma roupa mais digna, para poder trabalhar. Alguns eram da construção civil, alguns trabalhavam trabalhos assim externos. Tinha um que fazia trabalhos, não lembro se era de uma dessas empresas de serviços aí. E ele falava: olha, eu subo muito, tal, então eu preciso trocar camisa, eu preciso usar uma camisa por dia. E dependendo da pessoa, dependendo da vida que ela leva, o indivíduo não tem condições. Bom, dentro da filosofia espírita, a gente fala muito sobre a base filosófica da doutrina. Eu falo muito de filosofia, eu sou professor de filosofia. E não para sofisticar a conversa, não, é que a filosofia é a base do nosso pensamento. Desde que o ser humano começou a falar, começou a pensar, ele pratica a filosofia. Porque filosofia é isso, é você pensar, é você raciocinar, né? Então, essa base, eu gosto de falar dela, porque a doutrina espírita tem 5 pontos-chave. A existência de um só Deus, único e imutável. Esse é o primeiro princípio. Imortalidade da alma é o segundo princípio. O espírito é a inteligência primária do universo. A reencarnação é a terceira base da doutrina. Porque sem a reencarnação, nós não explicamos os porquês de sofrimento e de porquê ser bom. Se vai acabar tudo, por que eu vou ser bom? Vou tirar proveito dessa situação. Eu vou acabar mesmo, vou morrer mesmo, vou acabar tudo. Mas espera lá, quando eu tenho consciência da reencarnação, não é por aí. Porque eu vou estar adiando, né? E lá no plano, não tem isso que o governo está fazendo, essas renegociações. Como é que eles chamam isso? Desenrola. Tem uma dívida, tal, vai lá, e aí tal, parcela. Não, aliás, é uma atitude boa. Tem muita gente precisando de alguma ajuda para poder pagar a dívida. E é bom que pague, né? Mas a reencarnação não é por aí. A reencarnação, você vai e volta com tudo aquilo que você fez de bom, mas tudo aquilo que você não fez de bom.
vai ter que resgatar. A minha dívida, meu filho não paga, nem minha mulher, nem meu melhor amigo, ninguém. A minha dívida pago eu. E o meu filho, por mais que eu ame, que eu tenha paixão por esse filho, se ele cometer um deslize, ele vai ter que resgatar. Não sou eu, nem minha mulher. É individual. Nós somos seres individuais. O quarto ponto, o esquecimento do passado. Olha que bênção que a doutrina nos coloca. Eu esquecer do passado. Já pensou como seria a gente encarnar e ter um casamento, ou ter os irmãos, e a gente saber, todo mundo sabe o que ele fez para mim, o que eu fiz para ele? Ia ser uma bagunça, né? Uma cobrança diária, né? Então o fato de a gente esquecer temporariamente a nossa vida, a cada vez que a gente nasce, é uma folha em branco. Você vai reescrever, né? O Chico até faz um comentário muito bacana. Ele fala, se a tua vida está incorreta, está ruim, você pode, se já veio ruim, você pode mudar o fim. Você pode mudar-se, né? Ter uma reforma íntima e você muda o fim. Ou seja, ninguém é obrigado a errar sempre. Uma vez consciente, tem todo o direito e o dever de melhorar. E o quinto e o último, então, é o que a gente vê muito nas casas espíritas, a comunicabilidade entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Há pessoas que duvidam, há pessoas que acham que é arbítrio, tudo bem, a gente respeita, mas eu posso testemunhar que eu trabalhei em casas com esse tipo de trabalho, e realmente a comunicabilidade, ela existe, e não é uma propriedade do espiritismo, não, absolutamente. Todos os seres humanos são capazes de se comunicar, né? Todos os seres humanos, não importa a religião, não importa até que ele não tenha religião. Eu não acredito em Deus, ótimo, não tem problema, mas você tem toda a condição de receber uma mensagem do plano espiritual. Vamos ouvir uma música? Você pode? Nós temos uma música do Van Sant, ela é linda, gente. E eu, para encerrar, e depois eu vou encerrar com o texto, eu chego a me emocionar quando eu ouço essa música. É linda. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinais dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais, vejo Deus nas estrelas
de aplausos, né? Eu tenho uma versão que tem a letra, essa daí infelizmente não tem a legenda. Eu vou tentar mandar por livro e se vocês gostarem, pode colocar coisas com a letra, porque às vezes eu, por exemplo, tenho problema auditivo, às vezes não entendo muito bem uma palavra, então escrito fica melhor. Mas tem um pensador que falou que o ribeirão tem água, né? O ribeirão não produziria a mesma música se retirasse as pedras. Olha que coisa linda. Quer dizer o seguinte: as dificuldades, as pedras no ribeirão são dificuldades para a água, né? Para ela passar, tem uma pedra aqui, outra ali, ela bate, desvia. Então o murmúrio é esse, né? Então ele diz: se tirasse as pedras, o ribeirão não seria melodioso. Se tirasse as dificuldades das nossas vidas, nós não seríamos felizes. Porque, gente, viver uma vida sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nada para fazer, desculpe, não dá para ser feliz. Então as dificuldades vêm na medida que a gente pode enfrentar, que a gente pode fazer. Tudo bem. Então nós vamos encerrar. Eu me comportei. Vou ganhar estrelinha, depois você fala uma estrelinha na minha mão, que eu vou mostrar para minha esposa a estrelinha, né? Não é assim, professora Clara? Então, olha, tem um texto de Facundo Cabral, que ele fala: não estás deprimido, estás distraído. Nada contra, existem milhões de pessoas no Brasil, no mundo, que estão em depressão. A depressão existe, é uma doença, tem que ser tratada, mas muita gente que acha que está deprimido, não está distraído. Eu vou ler o texto, ok? Eu fiz muito tempo trabalho de DEPOI na Casa Espírita, que é aquele acolhimento fraterno, e muitas pessoas chegavam e estavam deprimidas, que isso, e não era depressão, estava com falta do que fazer. Não estás deprimido, estás distraído. Distraído em relação à vida que te preenche, distraído em relação à vida que te rodeia. Golfinhos, mares, rios, montanhas, bosques e toda a natureza. Por que você não vê? Não caias como caiu o meu irmão, que sofre por um único ser humano, quando existem bilhões no mundo. Além de tudo, não é tão ruim viver só. Eu fico bem decidido a cada instante o que eu desejo fazer e, graças à solidão, me conheço melhor, e isso é fundamental para viver. Não faças como fez meu pai, que se sente velho porque tem 70 anos, e esquece que Moisés comandou o êxodo com 80. E o maestro Rubinstein interpretava Chopin com uma maestria sem igual aos 90 anos. Apenas para citar dois casos. Não estás deprimido, estás distraído. Por isso acredita que perdeste algo, o que é impossível, porque tudo te foi dado. Não fizeste um só fio de cabelo da tua cabeça. Portanto, você não é dono de coisa alguma. É tudo emprestado. Além disso, a vida não lhe tira coisas, te liberta de coisas, te alivia, para que você possa voar mais alto, para que alcance a plenitude. Do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que chama de problemas são apenas lições. Não perdesse coisa alguma. Aquele que morre apenas está adiantado em relação a nós, porque vamos todos na mesma direção. E não esqueça que o melhor dele, o amor, continua vivo no teu coração. Não existe a morte, apenas a mudança. E do outro lado te esperam pessoas maravilhosas: Mahatma Gandhi, Santo Agostinho, Allan Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, teu avô, tua avó, minha mãe, que acreditava que a pobreza está mais próxima do amor, porque o dinheiro nos
distrai com coisas demais e nos machuca, porque nos tornamos desconfiados. Faça apenas o que amas e serás feliz. Aquele que faz o que ama está devidamente condenado ao sucesso, que chegará quando for a sua hora. Porque o que deve ser, será, e chegará de uma forma natural. Não faças coisa alguma por obrigação ou por compromisso, apenas por amor. Então terás a plenitude, e nessa plenitude tudo é possível, sem esforço, porque és movido pela força natural da vida, a mesma que me ergueu quando o avião que levava minha mulher e minha filha caiu, a mesma que me manteve vivo quando os médicos me deram 3 a 4 meses de tempo de vida. Essa história é verdadeira. Quem escreveu isso passou por isso. Não é falso, não. Ele está em casa, a família está viajando, está se preparando para ir para o aeroporto, o avião caiu. E aí? E aí? Deus te tornou responsável por um ser humano que és tu. Deves trazer a felicidade e liberdade para ti mesmo. E só então poderás compartilhar a vida verdadeira com todos os outros. Lembra, amarás ao próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te contigo. Coloca-te frente ao espelho e pensa que esta criatura que vês é uma obra de Deus. Decide nesse exato momento ser feliz. Por quê? A felicidade é uma aquisição, uma conquista, é uma obrigação. Nós somos obrigados a ser felizes, segundo o texto do Facundo. Não está deprimido, está desocupado. Olha, ajuda a criança que precisa de ti. Essa criança que será sócio do teu filho. Ajuda os velhos e os jovens te ajudarão quando for a tua vez. Aliás, o serviço prestado é uma forma segura de ser feliz, como é gostar da natureza e cuidar dela para as gerações que virão. Dá sem medida e receberás sem medida. Ama-te até que te torne um ser amado. Mais tarde, converte-te no próprio amor e não deixe de enganar por alguns homicidas e suicidas, que na verdade são espíritos enfermos, aos quais devemos ter compaixão. O bem é a maioria, mas não se percebe porque é silencioso. Uma bomba faz mais barulho que uma carícia. Porém, para cada bomba que destrói, há milhões de carícias que alimentam a vida. Vale a pena, não é mesmo? Se Deus tivesse uma geladeira, teria a tua foto pregada nela. Se ele tivesse uma carteira, teria a tua foto. Ele te envia a cada amanhecer um novo dia. Pense nisso. Não estamos deprimidos, estamos distraídos. Tem muita coisa para fazer. Ajude a casa. Ajude a causa mais do que a casa. Eu costumo dizer lá no aconchego que eu não sirvo a casa, eu sirvo a causa. Muito bem. Deus não prometeu dias sem dor, sem riso, sem tristeza, sol sem chuva, porém Ele prometeu a força para que cada dia venha o consolo para as lágrimas e a luz para o caminho. Ou você abre o teu coração hoje, ou um dia um cardiologista vai fazer isso por você. Eu já disse isso uma vez e é uma realidade. Ou nós abrimos o nosso coração agora, ou um dia um cardiologista fará. Desculpe a emoção. Obrigado, boa noite. Tenha um bom fim de semana, viu? Obrigado.